Então, olha, dando sequência, nós temos, igual na aula passada, 3 perguntinhas para iniciarmos. E agora, essas 3 perguntas são: Do you get nervous in difficult situations? Começando com a primeira, e eu quero saber de vocês. E aí, como é que você se sente em situações difíceis? Será que você fica um pouco nervoso ali, um pouco desconcertado? Como é que você se sente em situações difíceis? Coloca aí para mim. Como que você se sente? Emendando na segunda pergunta, what do you do to calm yourself down? Então, se você, por algum motivo, numa, sei lá, uma entrevista de trabalho, por exemplo, tá? Talvez o seu coração acelere, igual o Luiz Henrique disse aqui, né? Coração acelera, o Yandley disse, eu fico um pouco ansioso. Numa entrevista de trabalho, você ficou ali com o coração acelerado, ansioso, estressado, como disse aqui a Liz. O que você faz para se acalmar? What do you do to calm yourself down? E aí? O que você faz para se acalmar? O João já tem uma reação diferente, né? Diz que geralmente fica sem reação. Cada ser humano vai reagir de um jeito, né? Isso é bem interessante. Mas a ideia principal do cérebro é te preparar para lutar ou para fugir. Então, para lutar é a ideia de encarar aquele desafio. E para fugir é quando você trava e fala, não, peraí, em prol da minha sobrevivência, eu preciso de alguma forma sair dessa situação. Então, às vezes, você literalmente trava e não consegue se mover, mas isso é o seu cérebro tentando dar um comando para fazer com que você resolva aquilo e sobreviva. Então, algumas pessoas já estão dizendo aqui, né? Tento enganar a mim mesmo e fingir uma certa calma, disse aqui o Yandley. Eu respiro fundo, disse aqui o Cláudio, né? Como? Songs disse aqui, I feel excited and I try to keep calm. Mas como que você fica calmo? Eu conto até 10 respirando profundamente. O Luiz também mencionou aqui, né? Bacana, bacana. Gilberto está dizendo, I take control of myself and face it. Legal. Então me controlo e vou lá, vou para cima, né? Encaro a situação. Legal, muito bom. Todas essas alternativas são muito boas, né? São importantes. E a gente precisa, ao longo da nossa história, ir nos descobrindo para poder utilizar as melhores ferramentas que melhor funcionam conosco. Às vezes as pessoas não têm as ferramentas necessárias, né? E aí elas de fato ficam muito travadas e não conseguem realizar. Às vezes vai apresentar um trabalho frente à sua turma, né? E fica ali travado e tal. Por quê? Às vezes falta conhecimento. Porque o ser humano, ele tem tudo o que precisa aqui dentro. Mas, se você não souber como fazer para realizar, realmente trava. Então, aprendendo como, você vai lá e conquista aquilo que você deseja. Né? O como é realmente o X da questão. É o que separa as pessoas daquilo que elas desejam alcançar na vida. Óbvio que, como mencionado na aula passada, uma vez que você aprende o como, você tem que aplicar. Porque não adianta ficar só na teoria, né? Tem que aplicar o conhecimento. Mas sem saber como fazer, é na base da tentativa e erro. Inclusive, isso no inglês é muito frustrante para muita gente, porque tentando estudar inglês sozinho, as pessoas acabam patinando, sem sair do lugar, porque não sabem como fazer. Aí pega um monte de conhecimento diferente, de professores diferentes, tentando realizar e não consegue. Aí depois também não tem com quem aplicar aquele conhecimento. Como é que vai internalizar se você não pratica, né? E não tem um professor para ser o guia, para fazer as correções e tal. A tendência é travar ou ficar patinando, ou aquela sensação de falsa aprendizagem, né? Que você estuda e continua estudando. Mas aprender de fato que é bom nada. Ou como diriam, ou como eu diria no passado, neca de pitibiriba. Já ouviu essa expressão? Agora, a terceira pergunta é: How do you handle being tested? Se nós estamos falando de um teste como uma entrevista de trabalho em inglês, por exemplo, que é um teste, como é que você se sai numa situação dessa? How do you handle it? Como é que você se sai numa situação dessa? Será que você ainda trava na hora da entrevista? Ou será que você consegue desenrolar, respirar fundo, como muitos disseram aqui, contar até 10 e
conversar com a pessoa? Como é que você dá conta de lidar com uma situação em que você está sendo testada? Como é que você faz para resolver isso? E aí, você sabe como fazer? E existem várias ferramentas para isso, tá? Várias ferramentas. Uma das coisas que eu fiz, aquelas pessoas que assistiram o vídeo que eu passei antes de iniciarmos a imersão, contando um pouco sobre a minha história, né? Uma das coisas que eu fiz com os alunos, na época quando eu iniciei utilizando essa metodologia, foi trazer a psicologia para dentro do ensino linguístico para ajudá-los a conquistar isso, a dominar a si mesmos, né? Onde a ansiedade, por exemplo, gritava alto demais, para que assim eles pudessem passar numa entrevista de trabalho. Eu percebi que os mesmos conseguiam, por exemplo, falar inglês fluente quando estavam ali comigo, mas quando iam para uma entrevista de trabalho, travavam. E, poxa, eles tinham uma formação acadêmica que a empresa solicitava, eles tinham inglês, eles tinham conhecimento, muitos tinham, inclusive, a experiência, mas ainda assim travavam, não conseguiam falar. E quando questionados, eles me diziam, Marcelo, eu na hora travei, eu fiquei muito ansioso, fiquei muito nervoso, não consegui falar. Então, assim, uma das ferramentas mais legais que eu conheço para isso chama-se Mindfulness. É uma ferramenta incrível que de verdade ajuda muita gente. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre Mindfulness, depois você pode pesquisar no YouTube e você vai encontrar muita coisa bacana, tá? Essa ferramenta é uma das ferramentas que eu trouxe para dentro do curso Wave Online English, por exemplo. Nós temos aqui a resposta, né? Até o inglês sai, né? Eu no aeroporto de Amsterdã tendo que resolver que a passagem da KLM estava inicialmente às 0 horas e quando cheguei era, na verdade, no dia seguinte às 12 horas. Que perrengue, hein, Liz? Que perrengue! Uau! Bacana, bacana. É importante, né? Você conseguir resolver essas questões, né? É importante, muito importante. Aí o Luiz Henrique está dizendo aqui, né? Percebi que depois que dediquei mais em seminários onde eu dominava o conteúdo, meu nervosismo diminuía. É isso. Treino. Uma vez que você aprende como fazer e treina, as coisas se resolvem, né?